Antes de começarmos, se você gosta de histórias reais que arrepiam a pele, te prendem do começo ao fim e te fazem pensar por dias, se inscreve agora no canal. Aqui, cada caso é contado com respeito, profundidade e emoção. E aproveita, comenta aqui embaixo o que você faria se alguém próximo desaparecesse sem deixar rastros. Você iria até o fim ou aceitaria o silêncio? Eles não estavam fugindo. Não havia brigas, dívidas ou qualquer pista de que algo estava errado. Em 15 de julho de 2010, Fernando e Lúcia saíram de casa para comemorar o aniversário de 10 anos de casamento. Tinham planejado algo diferente. Um fim de semana na região do Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas, uma das áreas mais isoladas e misteriosas do país. Era para ser uma viagem íntima, quase espiritual, um reencontro com a natureza que eles tanto amavam. O casal, ambos professores universitários, era conhecido entre amigos pela paixão por culturas indígenas e expedições ecológicas. Fernando, geógrafo, e Lúcia, antropóloga, já haviam passado temporadas em tribos no Xingu e em reservas no Acre. Sempre voltavam com histórias impressionantes e imagens que pareciam tiradas de um documentário. Mas dessa vez foi diferente. A última vez que foram vistos foi num posto de gasolina em Atalaia do Norte. As câmeras de segurança mostram Lúcia sorrindo, segurando um mapa impresso. Fernando abastecendo o jipe com calma. Nada indicava que aquele seria o último registro dos dois em vida. No dia seguinte, o carro deles foi encontrado abandonado na entrada de uma trilha usada por ribeirinhos e indígenas locais. Dentro do veículo estavam suas mochilas, documentos, dinheiro e uma câmera digital com apenas uma foto, a imagem de uma árvore gigantesca, envolta por uma neblina densa. Nenhum sinal de luta, nenhuma pegada saindo da trilha, apenas silêncio. A primeira hipótese foi de que o casal havia seguido a trilha por conta própria e se perdido. Mas eles conheciam aquela floresta melhor do que muita gente que nasceu ali. Fernando levava sempre um GPS portátil. Lúcia sabia ler sinais deixados por indígenas. Nada fazia sentido. No quarto dia sem contato, o irmão de Fernando, Rodrigo, foi pessoalmente até a floresta. Ele lembra com precisão da primeira sensação ao chegar. O tempo ali não passa. Você sente como se estivesse sendo observado o tempo todo. As buscas mobilizaram bombeiros, voluntários e até militares, mas o terreno era quase intransponível. Chovia todos os dias. As trilhas somem em questão de horas. A mata é viva, em constante movimento. E as histórias que os moradores contavam não ajudavam em nada. Uma senhora que vendia peixe no porto chegou a dizer: "Tem gente que entra ali e some porque não devia ter entrado." Os mais céticos diziam que era apenas mais um caso de desaparecimento mal documentado. Mas os mais próximos sabiam que aquilo era diferente. Lúcia havia deixado um bilhete preso na geladeira antes de sair. A floresta devolve o que ela leva, mas só quando estiver pronta. Essa frase assombrou a família por anos e começou a gerar um turbilhão de teorias. Gente dizia que o casal havia se juntado a uma comunidade indígena isolada. Outros que haviam sido assassinados por garimpeiros. Alguns falavam até em rituais secretos. Mas sem corpos, sem pistas, sem barulho. O caso foi sendo engolido pelo tempo. No aniversário de 5 anos do desaparecimento, a mãe de Lúcia fez uma postagem emocionada nas redes sociais. "Filha, ainda deixo a luz da varanda acesa, todo santo dia." O caso virou pauta de um pequeno documentário independente, mas não ganhou projeção nacional. Era como se o mundo tivesse aceitado que Fernando e Lúcia simplesmente sumiram. Até que 15 anos depois, uma ossada foi encontrada por um grupo de jovens pescadores a menos de 30 quilômetros da mesma trilha onde tudo começou. Agora, pela primeira vez em anos, a família teve algo palpável nas mãos. Mas o que eles descobriram depois não trouxe paz, trouxe ainda mais perguntas. Nos primeiros dias, ainda havia esperança. As buscas começaram com intensidade,
como se o tempo estivesse correndo contra a lógica. Equipes foram enviadas de Manaus, helicópteros sobrevoaram a área, cães farejadores foram levados ao local onde o jipe havia sido encontrado. A floresta, no entanto, parecia zombar de todos os esforços. Tudo ali era denso, úmido, mutável. As trilhas se desfaziam, pegadas somem na lama, e o silêncio, mesmo com dezenas de homens gritando nomes entre as árvores, permanecia absoluto. Rodrigo, o irmão de Fernando, foi quem coordenou parte das buscas informais. Ele passou quase 20 dias dormindo em redes, comendo o que aparecia, tentando encontrar qualquer sinal. A gente achava roupas, objetos de outras pessoas que desapareceram, mas deles, nada. A cada novo dia, aumentava a sensação de que havia algo mais profundo. Não era apenas um casal perdido, era como se a floresta quisesse calar tudo o que aconteceu. O que muitos não sabiam é que nos bastidores havia um impasse entre os órgãos oficiais. A FUNAI chegou a pedir que as buscas não ultrapassassem certos territórios por risco de contato com povos isolados. O exército queria avançar com mais força, mas foi barrado. Havia rumores de que a região estava sendo usada como rota por garimpeiros ilegais e que talvez o casal tivesse visto algo que não devia. O caso se espalhou entre os moradores locais. Barqueiros recusavam entrar na área. Alguns chamavam de a Trilha do Silêncio, outros de Boca do Mundo. Crianças eram proibidas de brincar perto dos igarapés que levavam até lá. Um pajé de uma aldeia próxima chegou a afirmar que Lúcia havia despertado um espírito antigo ao fotografar uma árvore sagrada. Foi aí que começaram as lendas. Mas para os pais do casal não havia espaço para lendas. Eles queriam respostas. O pai de Fernando, seu Osvaldo, chegou a ir a Brasília pedir que o caso fosse reaberto como sequestro. Voltou de mãos vazias. Disseram que, sem prova de crime, não há o que investigar. A história teve seus momentos de luz. Em 2012, um repórter investigativo fez uma matéria especial sobre desaparecimentos não resolvidos na Amazônia. Mencionou Fernando e Lúcia entre os casos mais emblemáticos. Isso trouxe alguma movimentação. A Polícia Federal reavaliou as evidências. Um novo grupo foi formado para estudar rotas paralelas usadas por caçadores. Mas, novamente, nada. Nem vestígios, nem indícios de acampamento. Nenhum sinal de passagem humana. Enquanto isso, as famílias começaram a se afastar. O irmão de Lúcia mudou de cidade. Rodrigo mergulhou em depressão. E a mãe de Fernando passou a evitar entrevistas. Apenas a mãe de Lúcia seguia firme, postando todos os anos no mesmo dia a mesma frase: "Ainda te espero". Quase ninguém mais comentava sobre o caso. A cidade foi se acostumando com a ausência, como se a floresta tivesse absorvido o casal completamente. Mas a verdade é que ninguém superou. Era como se todos soubessem que alguma coisa havia acontecido e simplesmente ninguém queria ou podia dizer o que foi. Foi então que, em 2025, o inesperado aconteceu. 3 jovens pescadores, irmãos, decidiram explorar uma rota pouco conhecida ao norte do Igarapé Preto, buscando um novo ponto para armar redes de pesca. Andaram por mais de 4 horas, até encontrarem uma clareira coberta de folhas secas. Um dos garotos tropeçou em algo duro, enfiado no solo debaixo de raízes rasgadas por uma enchente antiga. Era uma ossada humana parcialmente enterrada. Eles chamaram o pai, que por sua vez avisou a polícia. Em menos de 24 horas, a área estava isolada. Pela primeira vez em 15 anos, havia uma prova física, um corpo. O laudo inicial foi feito ali mesmo por uma equipe forense móvel, fragmentos de uma aliança ainda visível no osso do dedo. Um pedaço de tecido com costura manual, igual a uma camisa que Fernando usava nas fotos da viagem. Dentes em bom estado permitiram uma comparação odontológica rápida. A confirmação veio uma semana depois. O corpo era de Fernando, mas nenhum sinal de Lúcia, nenhuma evidência ao redor, nenhum segundo corpo, nenhuma pista clara, só uma marca profunda no osso da clavícula.
algo que os peritos não conseguiram explicar com precisão. Cortante, sim, mas não era lâmina, não era dente de animal. Era algo diferente. E enquanto a cidade se preparava para o velório simbólico, a polícia recebeu uma ligação anônima, uma voz feminina. Se vocês encontraram ele, já sabem onde me procurar. Durante os 15 anos que se seguiram ao desaparecimento, o tempo pareceu congelado para a família. As datas continuaram passando. Aniversários, finados, réveillons, mas sempre com um espaço vazio à mesa, uma cadeira a menos, uma resposta que nunca vinha. A cada nova primavera, a mãe de Lúcia plantava uma muda de flor no quintal, chamava de Jardim da Espera. Rodrigo tentou seguir a vida, mudou de cidade, casou, teve filhos, mas toda vez que alguém perguntava sobre o irmão, ele respondia com a mesma frase: ele não morreu, ele sumiu. A falta de respostas foi abrindo espaço para teorias, algumas absurdas, outras perturbadoramente plausíveis. Um antigo colega de Fernando chegou a publicar um artigo especulando que o casal havia se integrado a uma tribo isolada e adotado uma nova identidade. Um blog sugeriu que eles descobriram algo ligado ao tráfico de madeira e foram silenciados. Até um autor estrangeiro usou o caso como base para um livro de ficção sobre portais dimensionais na floresta. Mas o que mais atormentava a família eram os detalhes não explicados. O mapa que Lúcia segurava no vídeo do posto nunca foi encontrado. A câmera com a foto da árvore, segundo a perícia, teve várias imagens apagadas manualmente. E a frase deixada na geladeira, enigmática, parecia cada vez mais um recado indireto. A floresta devolve o que ela leva, mas só quando estiver pronta. Alguns familiares começaram a sonhar com ela. Não era raro ouvir a mãe de Lúcia dizer com calma: essa noite ela me pediu para não ter medo. Em 2018, algo curioso aconteceu. Um pesquisador espanhol que fazia um levantamento botânico na mesma região encontrou uma pulseira de contas azuis presa entre galhos altos a mais de 5 metros do chão. Era artesanal, idêntica a uma que Lúcia usava em suas viagens. A peça foi enviada para análise, mas não continha DNA suficiente para confirmação. Ainda assim, foi o bastante para reacender dúvidas. Em 2021, um grupo de ambientalistas sobrevoou uma área próxima à trilha original e captou, com drone térmico, sinais de movimentação humana em uma região considerada inabitada. Quando chegaram ao local, encontraram apenas vestígios de fogueira e pegadas. Nenhum acampamento, nenhuma pessoa, apenas um nome riscado com carvão na casca de uma árvore. Lu. A essa altura, quase ninguém mais falava abertamente do caso. Mas nos bastidores, a polícia manteve o inquérito aberto em estado de espera por nova evidência. Era como se todos soubessem instintivamente que algo ainda viria à tona. E então, quando o corpo de Fernando foi encontrado em 2025, tudo voltou com força total. Não apenas a dor, mas também a sensação de que aquela história nunca foi sobre um desaparecimento comum. Havia algo mais ali, algo escondido. O enterro de Fernando foi simbólico. Apenas parte dos ossos foram recuperados. A cerimônia reuniu antigos amigos, alunos, jornalistas e moradores que lembravam do casal com carinho. Durante o velório, alguém colocou no caixão uma cópia plastificada da foto da árvore. Era como se aquela imagem ainda guardasse a chave de tudo. Mas o que realmente mudou o rumo da história foi a ligação anônima. A voz feminina que ligou para a delegacia no dia seguinte ao anúncio da identificação do corpo. Se vocês encontraram ele, já sabem onde me procurar. A polícia rastreou a chamada até um telefone público na cidade de Tabatinga. Imagens de segurança foram requisitadas, mas o equipamento estava quebrado há meses. Nenhuma identificação possível. O número de chamadas feitas naquele dia, uma. Apenas aquela.
A voz foi analisada por peritos, comparada a registros de Lúcia em vídeos antigos. O resultado foi inconclusivo, mas para a mãe dela bastou ouvir uma vez. Era ela. Eu conheço a voz da minha filha. Dias depois, a polícia recebeu um envelope pardo, sem remetente, com uma única folha dentro. Uma mensagem escrita à mão, em letras finas, espaçadas. A verdade não está nos ossos, está nos olhos de quem viu. E mais uma vez, o caso foi reaberto. Mas agora, não como desaparecimento, nem como assassinato. Dessa vez, a investigação tinha um novo foco. Descobrir se Lúcia está viva. E se sim, por que ela nunca voltou? Quando a ossada foi confirmada como sendo de Fernando, a notícia correu rápido. Em poucos dias, sites de notícias locais e fóruns de mistério já falavam do caso como um retorno fantasma. Mas o que causou ainda mais comoção foi o detalhe que ninguém esperava. O corpo estava sozinho. Nenhum vestígio de Lúcia, nenhum pedaço de tecido feminino, nenhuma pista de uma segunda sepultura. E o que mais inquietava os investigadores, não havia sinais de decomposição natural compatíveis com 15 anos de exposição ao ambiente. O corpo estava estranho. Ossos limpos, ausência de marcas de animais, ausência de danos típicos do clima amazônico. Como se alguém tivesse escondido os restos e só agora tivesse devolvido ao mundo. O perito que liderou a análise dos restos mortais, Dr. Alvim, fez questão de relatar uma observação pessoal no laudo. É como se ele tivesse sido sepultado com cuidado, em algum lugar protegido, e só agora tivesse sido trazido à superfície. A pergunta óbvia passou a assombrar todo mundo. Se Fernando morreu ali, onde esteve o corpo por 15 anos? E mais importante, quem o colocou ali? As especulações explodiram. Surgiram depoimentos contraditórios, supostos avistamentos de Lúcia em comunidades isoladas, e até mesmo relatos de moradores que diziam ter ouvido cânticos na mata nas semanas que antecederam a descoberta do corpo. Nada confirmado, mas o ar estava carregado. Durante a autópsia, uma descoberta aumentou ainda mais o mistério. Um pequeno fragmento de pedra foi encontrado preso entre duas vértebras cervicais. O material era idêntico aos usados em pontas de flecha indígenas, mas com uma lapidação desconhecida. E mais, o osso da clavícula de Fernando tinha uma fratura limpa, profunda, mas que não correspondia a nenhum tipo de arma conhecida. A lesão parecia feita com uma lâmina, mas orgânica. Não era metal, não era pedra. Era como se tivesse sido entalhada. A polícia cogitou envolver arqueólogos, mas quem começou a agir mesmo foi a imprensa. Um novo documentário foi anunciado. Um portal de True Crime reabriu um fórum com mais de 3.000 comentários antigos sobre o caso. E um grupo de buscas independente, formado por ex-militares, indígenas e especialistas em rastreamento, resolveu ir pessoalmente à floresta. A equipe partiu dias depois da liberação dos restos mortais. Levavam equipamentos de ponta, comunicação via satélite e autorização para entrar em áreas restritas. A missão era clara: rastrear qualquer sinal de presença humana ou objeto pessoal que pudesse indicar que Lúcia esteve, ou ainda está, viva. Foram 8 dias de incursão, 8 dias de silêncio. Na volta, trouxeram apenas um item, uma fita de tecido vermelho amarrada em espiral ao redor de um cipó. Analisada em laboratório, a fibra revelou traços de DNA humano feminino, compatível com o perfil genético de Lúcia. Era a primeira prova concreta de que ela poderia estar viva. A polícia organizou uma coletiva de imprensa. O delegado responsável, visivelmente tenso, fez um pronunciamento que não respondia quase nada, mas deixava claro: agora, trabalhamos com a hipótese de que Lúcia sobreviveu e talvez nunca quis ser encontrada. Esse comentário foi o estopim para novas teorias e para um comportamento que ninguém esperava. A mãe de Fernando, que por anos se manteve reclusa, deu uma entrevista ao vivo.
Chorando, ela disse: se ela estava viva esse tempo todo, por que não avisou ninguém? Por que deixou a gente enterrando ele sozinho? Já a mãe de Lúcia respondeu com dureza: se ela sobreviveu, foi porque teve que fazer escolhas que nenhum de nós entenderia. Eu vou esperar o tempo que for. Enquanto isso, a polícia recebeu um novo envelope. Desta vez, continha uma foto impressa. Era uma imagem escura, borrada, tirada de longe. Mas nela era possível ver uma mulher magra, de cabelos presos, parada diante de uma fogueira, com uma criança pequena ao lado. No verso da foto, uma frase escrita à mão: nem todo mundo que some está perdido. O delegado ficou em silêncio por alguns segundos antes de guardar a foto no envelope. Essa mulher não está fugindo. Ela está se protegendo de alguma coisa. E agora, temos que descobrir do quê. Mas quando eles finalmente achavam que tinham todas as peças, uma nova descoberta muda tudo. A foto da mulher ao lado da fogueira causou um impacto profundo na equipe de investigação. Apesar da imagem desfocada, os traços eram familiares. O jeito de prender o cabelo, a postura ereta, até a forma de apoiar a mão no ombro da criança. Para a mãe de Lúcia, não havia dúvidas. É ela, e essa criança pode ser meu neto. As autoridades tentaram rastrear a origem da imagem. O papel da foto era antigo, mas a impressão era recente. A revelação foi feita numa gráfica local, segundo análise dos resíduos químicos. Só havia um problema. Ninguém da gráfica se lembrava de ter revelado aquela imagem. Não havia registro no sistema, nem câmera de segurança funcionando naquele dia. Tudo indicava que a pessoa que entregou a foto conhecia bem os pontos cegos da cidade. Com base no DNA encontrado na fita de tecido e na possível existência de uma criança, a polícia expandiu a linha de investigação. Agora, buscavam entender não apenas o que aconteceu com Lúcia, mas com quem ela poderia ter estado todos esses anos. E por quê? Foi nesse momento que um dado antigo, negligenciado por anos, voltou à tona. Em 2009, um ano antes do desaparecimento, Fernando havia denunciado informalmente uma movimentação estranha de helicópteros sobre áreas indígenas restritas. Ele notou coordenadas, datas e nomes. Um dos nomes citados era de um empresário investigado anos depois por mineração ilegal em áreas protegidas. Os arquivos estavam no notebook pessoal de Fernando, que, curiosamente, não foi encontrado no jipe. Nunca havia sido listado entre os itens apreendidos. Até que 2 dias depois da coletiva sobre a foto, o notebook apareceu, dentro de uma caixa lacrada, deixada na porta da delegacia. Nenhuma digital, nenhum bilhete, mas o aparelho funcionava. E os arquivos estavam intactos. Entre documentos e imagens, havia vídeos feitos por Fernando, gravados com a própria câmera. Registros de sobrevoos clandestinos, áreas devastadas e, o mais chocante, encontros com pessoas armadas em trajes civis dentro de território protegido. Num dos vídeos ele diz: se algo acontecer comigo, procurem aqui. Nem todo mundo quer que isso venha à tona. As autoridades passaram a considerar a hipótese de que o casal não desapareceu por acidente, nem por escolha, mas por necessidade. Lúcia, ao perceber que estavam sendo seguidos, pode ter se escondido. E quando Fernando foi capturado ou morto, ela decidiu não voltar. Talvez por medo, talvez por proteção. A investigação ganhou sigilo. O caso saiu da esfera estadual e passou a ser tratado por órgãos federais. Mas antes que qualquer conclusão oficial fosse divulgada, outro envelope apareceu. E dessa vez, dentro dele havia algo diferente. Um diário, com capa de tecido bordado, manchado, rasgado, mas ainda legível. Era o diário de Lúcia. As primeiras páginas relatavam a viagem com entusiasmo. A descrição dos sons da floresta, a beleza da neblina, o reencontro com uma aldeia que ela havia visitado anos antes. Depois, os textos mudam de tom. Fernando está preocupado. Viu helicópteros de novo. As pessoas da aldeia disseram que há máquinas na água. Não querem falar muito. Hoje vimos homens armados na trilha.
Eles nos viram também. Estamos indo mais fundo. A floresta está nos protegendo. As últimas anotações são curtas, rápidas, como se fossem feitas com pressa. Fernando ficou para trás. Distração, barulho, grito. Estou segura, não sozinha. Não posso voltar, não ainda. Há uma criança agora e ela precisa crescer livre. O diário foi analisado e confirmado como autêntico. A caligrafia, a tinta, a degradação, tudo batia. A comoção foi imediata. Pela primeira vez, o país viu Lúcia não como uma desaparecida, mas como uma sobrevivente. Uma mulher que tomou uma decisão impossível para proteger uma vida, ou talvez para esconder uma verdade maior. Hoje, passados alguns meses desde a revelação do diário, o caso permanece tecnicamente aberto. Não há mandato de prisão, não há acusação formal, apenas o silêncio de uma floresta e o eco de uma história que nunca terminou de verdade. A última frase do diário, escrita à margem da contracapa, era quase ilegível, mas quando ampliada, revelou uma frase que agora assombra todos que acompanham essa história. Quando a floresta decide proteger alguém, nem o tempo encontra.